Senhor, que conhece a cada um, a necessidade, Deus de Israel, que temos neste lugar. Aleluia, Senhor, toma nas tuas mãos, faz milagre nesta noite, cura, transforma, realiza, Senhor. Levantamos nossas mãos para te adorar neste lugar, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Santo de Israel. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido a igreja para se colocar de pé, em nome do seu Filho e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade neste culto, onde a presença do Senhor já se faz presente em nosso meio. Se vocês é o templo e a morada do Espírito Santo, saiba vocês que a presença de Deus está em você. E por a presença de Deus estar em você, é impossível você não dar glória a Deus, é impossível você não manifestar o poder e a plenitude de Deus. Nesse momento, convido o grupo Ebenezer para começar com 2 louvores. Amém? Glória a Deus. A igreja permanece de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Saudamos a igreja passando, amém, irmãos? Glória a Deus. Tuas promessas e
louvando ao Senhor. Aleluia. Esse hino vai nos dar uma explicação do porquê nós estamos aqui reunidos nessa noite. Amém? Glória a Deus. Nosso encarregado, então, nosso irmão passa aqui para trazer a palavra de introdução. Diácono Rodrigo. Já convido o evangelista Álvaro, preletor desta noite, sentar aqui conosco aqui, dar essa honra para nós. Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Nós vamos colocar em pé então a reverência à palavra do Senhor. Quero ler para os irmãos o texto
Filipenses, no capítulo 3, versículo 12. Vamos ler o trecho ali de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, irmãos? Essa palavra, às vezes a gente pode pensar que eu não consigo alcançar o padrão que eu gostaria, não consigo, como Paulo em algum momento fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, embora essa palavra não seja tão simples, só isso, né? Mas eu queria ser melhor, ser mais amável, queria ter mais envolvimento na obra do Senhor, enfim, tantas coisas que a gente gostaria. Não queria ser tão irado, não queria ser tão bravo, enfim, né? Mas às vezes a pessoa pode pegar e dizer, é assim que eu sou e pronto, né? Mas o que Paulo fala, dentre outras coisas aqui, ele também se considerava, eu não alcancei a perfeição, mas não é porque ele não tinha alcançado ainda que vai ficar por isso. Não, eu prossigo, eu vou adiante, eu busco, eu continuo buscando, porque o Senhor ele me criou para isso, Ele me salvou para que eu viva nesse processo de santificação, né? E prossigo para o alvo, enfim, né? Então, esse é ele exorta ainda, viu, os Filipenses, todos que, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Mas se alguém pensa de outra forma, não precisamos, vamos ficar só aqui, ó, livrezinho, Deus vai esclarecer para vocês, porque não é assim, entre outras palavras. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O Senhor já tem colocado o seu Espírito na sua vida, tem te dado entendimento, te dado força. Anda de acordo com essa força, mas prossiga que o Senhor vai te dar mais. E é Ele quem garante, é Ele quem te capacita, Ele quem nos dá força, irmãos. Porque se fosse pelas nossas forças mesmo, olha para o teu passado, quem você seria, olha quem você é hoje. Jesus já fez uma grande obra nas nossas vidas, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esse momento na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já tem, Senhor, feito uma grande obra na vida de cada um de nós, Senhor. E não podemos ignorar isso, Senhor. Mas também, Senhor, não podemos agora, Senhor, ficar acomodados do jeito que estamos e não evoluir, não progredir, não seguir, Senhor, para o amadurecimento da nossa fé, da nossa conduta, da nossa caminhada cristã. Nos dá graça, Senhor, para que não venhamos a ser eternos meninos na Tua obra, Senhor, no Teu reino, mas que no nome de Jesus nós venhamos a nos alimentar com o alimento sólido da Tua palavra, Senhor, e crescer e se desenvolver, Senhor, até aquele dia que estaremos contigo para sempre. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus servos, nos dá graça em nome de Jesus. Amém. A irmã Manu está com a oportunidade, vamos louvar o nome do Senhor. Enquanto isso, o grupo Guerreiros de Cristo se prepare para estar louvando o nome do Senhor. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Som. Também salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Som. Glória a Deus. Maravilha a Deus. Aleluia. Da linda pátria
linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Passarinhos, belas flores, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Os guerreiros da festa da igreja com o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Som.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
diácono Sônia e o diácono Ezequiel para estar louvando o nome do Senhor. Depois o diácono Elton se prepara para um louvor. E depois a irmã Lidiane vai estar orando pelo preletor desta noite. E no momento que o Sônia estiver louvando o nome do Senhor, vamos recolher o dízimo e as ofertas para a casa de Deus. Amém? Acredito que a saudação, acho que hoje não precisa, né? São todos de casa. Nós vamos estar tomando tempo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Saudamos a igreja mais uma vez na paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Deus seja louvado e agradecido nessa noite. Ele está aqui, com certeza. E nós também viemos com esse mesmo objetivo de adorá-lo. Glória a Deus. Também quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Cristo eterno, bendito é teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paz, Senhor. Seja apenas um minuto a sós, Deus precisa.
Acalma os medos que permeiam minha alma, meu coração aflito pede calma. Uma palavra basta pra me acalmar. Eu não sou nada além de ser humano. E seria eu sem os teus planos? Nem que seja apenas um minuto a sós. Deus precisa ouvir a tua voz. Precisamos Deus ouvir a tua voz. Nós podem dar glória a Deus, meus irmãos? Deus quer ouvir a tua voz. Amém? Vamos louvar o Senhor e saudamos a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus fiel. Tenha fé, irmão, nesta noite. Deus pode fazer um milagre na sua vida, irmão. Amém? Concentra nesta noite a tua fé, na tua necessidade, e Deus pode te atender. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se alguém está aqui desesperado, acho que foi bem na frente, né? Dá uma pulada aí. Aleluia. Aleluia. Se alguém está aqui desesperado, carregado de pecado, ouça o que eu vou dizer. Eu também já fui perdido pelo mundo iludido, cheguei quase a morrer. Mas por Deus eu fui guardado, tinha um anjo ao meu lado, pronto pra me socorrer. Não dá pra viver sem Cristo, só Ele cuida do meu ser. É tudo que eu tenho na vida,
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Convido o evangelho então para passar aqui. Convido o evangelista Álvaro. Também convido o Espírito Santo para ministrar em nosso coração. Nosso irmão Álvaro pediu para nós orarmos pela mãezinha dele que está enferma, né? Depois da mensagem, depois da pregação, aqueles que estiverem enfermos, passe aqui na frente que nós vamos orar por imposição de mão e creia que tu vai levar um milagre para a tua casa. Amém? A igreja coloca de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, soberano Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia e por este final, Senhor, de sábado aqui, Senhor. Agora nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, para ouvir a sua santa palavra, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, meu Deus, chorando não de tristeza, mas chorando de alegria, Senhor, meu Deus, porque o evangelista, meu Pai amado, me escolheu para trazer a palavra para nós, Senhor, meu Deus. Evangelista Álvaro, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo sempre tem revelado para ele grandes coisas, meu Pai. E nesta noite, Espírito Santo, nos revela a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Fala tudo que nós precisamos ouvir, Senhor. Tudo que nós precisamos, meu Pai amado, praticar lá fora, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai amado, que cada irmão que veio ouvir essa santa palavra, Senhor, meu Deus, carregue, Senhor, meu Deus, aleluia, a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, te agradecemos pelo irmão estar aqui conosco. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Ainda em pé, por favor, Novo Testamento, Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Enquanto você procura aí, quero agradecer o Diácono Noel, que nos convidou. Na minha mente a resposta era não, mas na boca saiu sim. Então, para honrar o compromisso, confesso aos irmãos que nós vamos falar sobre fé, sobre uma fé ativa nesta noite. E é algo tão profundo que em pequeno tempo a gente não consegue abordar tudo, mas eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar essa palavra no coração de cada um dos irmãos e todos nós seremos edificados neste lugar nesta noite. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Depois nós vamos ler o versículo de número 6 e depois o número de 39 e 40. Hebreus 11, então, vai nos dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor Deus e Pai, eu te dou graça pela Tua palavra, pela oportunidade, pela oração intercessória da Tua serva, e eu me coloco, Senhor, como tens dito, como um instrumento nas Tuas mãos para, Senhor, a edificação da Tua igreja, e que todos possam ser impactados, transformados, renovados
pela Tua palavra e pelo Teu Espírito neste lugar, nesta noite, Senhor. Então eu peço, amado Deus Espírito Santo, que Tu te apodere de mim, de uma maneira que o Senhor fale tudo aquilo que o Senhor quiser, e que eu me cale e escute a direção e a revelação do Espírito Santo, para que a noiva do Cordeiro seja impactada pela palavra imutável de Deus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós queremos falar um pouco, então, conversar um pouco nesta noite sobre uma fé, mas uma fé ativa, né? Embora muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar a palavra fé ou a palavra crer, elas trazendo o mesmo sentido, mas elas estão dentro do mesmo contexto, mas tem uma breve diferença entre elas. Não é o foco, mas para os irmãos entenderem um pouco a esse respeito. A palavra fé no hebraico, ela vem do hebraico emuná, e ela quer dizer firmeza, lealdade, fidelidade, constância. Fé não é apenas acreditar, mas permanecer fiel. É uma confiança demonstrada por atitudes. Já no grego, a palavra fé é pistis, e quer dizer confiança, convicção, certeza, fidelidade. É depositar a confiança nele, depender dele e responder com obediência. Isso é o que significa fé em hebraico, em grego. Elas se misturam, elas trazem o mesmo entendimento, em que vai nos colocar no coração a convicção e a obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? Dentro do livro de Hebreus, nós estamos aí dentro da galeria dos heróis da fé, e a palavra de Deus, ela vai falar sobre muitos homens que alcançaram aí um bom testemunho, como o texto diz, porque eles creram na promessa de Deus, ainda que muitos deles não alcançaram a promessa de Deus. Eles estão esperando, e essa promessa que não foi alcançada é a vinda de Cristo também para eles, para buscá-los, para que eles estejam juntamente com o Senhor no dia e no tempo estipulado, assim como a igreja também no final dos seus dias estará com Cristo por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos ver pessoas importantes, como no texto vai falar a respeito dos juízes, vai falar a respeito de Moisés, a respeito de Elias, a respeito de Abraão, dentro de um tempo que era bem difícil essa situação. Imagina, Abraão está lá na sua casa e Deus fala com Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, rapaz. Aleluia, que coisa difícil, que extraordinária. Tinha que ser meio louco para sair de casa, daquele ambiente seguro, daquele ambiente familiar. Mas ele creu na promessa do Senhor, irmã Eva, e isso foi lhe imputado por fé. Então Deus vai abençoar e fazer uma promessa maior ainda para a vida de Abraão. Ele disse: olha, tu não vai poder contar os grãos de areia, nem as estrelas do céu. Grande será a tua descendência. Aleluia. Quando nem um filho ele tinha ainda, irmão Samuel. E Deus diz: vai ser grande a tua descendência. Mas como assim? Ele creu também, porque pela fé de Abraão Deus imputou isso por justiça a ele. E nós vamos ver aqui nos textos outras pessoas que obtiveram bom testemunho através da sua fé, e a própria palavra registra os feitos dessas pessoas, para que hoje nós pudéssemos olhar para elas e para o passado e crer que Deus fez coisas extraordinárias através da vida daqueles que tiveram fé e creram nas promessas do Senhor. Porém, queridos irmãos, naquele tempo também houveram pessoas que não creram, que não tiveram fé, que não tiveram convicção, ainda que pudessem ter tido dentro do seu contexto, do seu tempo, da sua época, conhecido, ouvido a pregação da Torá, visitado, quem sabe, o templo ao longo de todos estes anos. Nem todos creram. Nem todos creram, a ponto do profeta Isaías perguntar num dos seus capítulos do seu texto, ele vai dizer: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou seja, nem todos creem na pregação, mas aqueles que creem na pregação do Evangelho, estas pessoas, elas têm uma vida diferenciada, e estas pessoas vão viver milagres da parte de Deus sobre as suas vidas. E aí então nós vamos encontrar Jesus
Dentro daquela geração, no capítulo 9 de Lucas, em versículo 41, ele vai dizer assim: ó geração incrédula. Jesus estava pregando, fazendo sinais, e mesmo assim, dentro daquela geração, havia muitas pessoas incrédulas que não criam naquilo que Jesus fez. Ainda dentro deste contexto, Mateus capítulo 13, versículo 58, Jesus está na sua cidade, ele está pregando, e os homens desprezam por conhecer, aleluia, a família de Jesus, da onde ele veio, da onde era a sua origem, e a ponto deles dizer, irmãos, não é esse o filho do carpinteiro, não é esse que os seus irmãos moram entre nós? Então o texto tristemente vai dizer, irmã Solange, que Jesus não fez muitos sinais no meio deles por causa da incredulidade deles. Ou seja, os sinais estavam acontecendo, a pregação estava acontecendo, e eles não estavam crendo, eles não estavam tendo fé para perceber e para viver um tempo de milagre em que Jesus esteve sobre a face desta terra. Capítulo 16, versículo 4, Jesus vai dizer assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus já tinha curado, Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha libertado, irmão Alan, e eles mesmo assim estavam dizendo: mostra um sinal. Mas Jesus já tinha feito, irmão, vários sinais no meio deles, e eles queriam um sinal, e Jesus está dizendo: nenhum sinal vai ser dado a esta geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas, em que Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então veja que a incredulidade impediu um deles enxergar os sinais, irmão, e ainda pediu: mostra os sinais, e Jesus estava fazendo sinais, e eles não estavam crendo nos sinais. Ou seja, eles não viveram este tempo de milagres, embora andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, percebendo os milagres de Jesus, mas eles não viveram milagres. Por quê? Porque eles não tinham fé para crer nas coisas extraordinárias que Jesus estava fazendo. E veja que coisa extraordinária, até João Batista deu uma titubeada nesse negócio. Capítulo 11 de Mateus, versículo de número 3, ele está preso, e agora ele chama os seus discípulos: vem cá, vocês vão até lá Jesus, e pergunta se é ele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro. E Jesus não vai trazer uma pregação de resposta para João Batista, ele não vai trazer ali, passar por todo o Pentateuco, ele não vai falar da Torá, ele só vai responder uma coisa: manda dizer para João Batista que o cego vê, o coxo anda, o surdo escuta, aleluia, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Então João vai entender que estes sinais, aleluia, só um poderia fazer, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jesus devolve para João Batista não uma pregação, ele responde para João Batista o resultado da pregação, que é o milagre que ele estava fazendo. Aleluia, glória a Deus. Até os mais próximos de Jesus estavam nessa situação. A um ponto e uma noite os discípulos estavam no barco. Nós já estamos em Mateus capítulo 34, capítulo 14, versículo 31. E Jesus não estava no barco, e vem um grande vento, a tempestade, e lá pelas tantas Jesus aparece caminhando sobre as águas, e os discípulos apóstolos se apavoram, e Pedro vai gritar: Senhor, mestre, se a tu manda eu ir ter contigo. E Jesus diz: vem, se tu tem fé, se tu crê, pode vir. E ele disse: eu vou. E ele foi, e ele começou a caminhar, irmão, perto de Jesus, em direção a Jesus. Mas diz o texto, infelizmente, que em um dado momento Pedro se esqueceu da sua fé, Pedro se esqueceu de quem era Jesus, e ele começou a olhar para o vento, e ele começou a afundar. Então Jesus estendeu a mão, porque Jesus está sempre perto de alguém que decide se desafiar e crer que Jesus ainda faz milagre, ainda que você possa não alcançá-lo, mas se você abrir o teu coração para crer e entender que Jesus faz milagre, ele sempre vai estar pronto para estender a mão para você, para poder tocar e abençoar a tua vida. E o que Jesus vai dizer para Pedro? Homem de pequena fé, tu estava vindo tão bem, por que tu duvidaste? Então não é só o fato de estar na igreja, de dizer que conhece Jesus, de quem sabe estar muitos anos, de quem sabe estar em todos os cultos,
de quem sabe ser um pregador. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de ter fé, de crer verdadeiramente que Jesus pode mover o sobrenatural sobre as nossas vidas. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma fé abstrata, uma fé rasa, uma fé que nos traz no culto. Todo culto é a mesma coisa, e muitas vezes nós nos deparamos em, puxa vida, hoje o culto foi igual ao outro, sempre é a mesma coisa. Mas você vai entender que nesta noite, que não é o culto, que não é Jesus e que não é o Espírito Santo, somos nós que não estamos empregando a nossa fé para que o culto seja diferente, para que a glória de Deus se manifeste, para que o milagre aconteça, para que eu saia curado, para que eu saia liberto, para que eu saia transformado. Você vai entender que nesta noite a projeção de fé nunca é dos outros, ela é sempre nossa. Se eu não crer, eu não recebo. E você vai entender isso. Então, no Lucas capítulo 17, versículo 5, vai estar falando dentro de um contexto de perdão. Jesus vai falar que até 70 vezes 7 que deve perdoar o seu irmão, enfim, e os discípulos vão estar dentro desse contexto, e eu não sei se eles se assustaram, e eles vão dizer para Jesus: Jesus, acrescenta, aumenta a nossa fé, Jesus, porque é tanto perdão, então eu preciso ter mais fé, irmão Sônia, para poder crer nesse negócio. Então a fé deles, irmão Rodrigo, não tinha alcançado, e então eles pedem para Jesus: Jesus, dá uma aumentadinha na nossa fé, para que a gente possa crer esta revelação extraordinária da tua palavra. Amém, irmãos? Ainda dentro disso, capítulo 9 de Marcos, 14 e 29, vai falar de um jovem possesso. E eles estavam lá, os discípulos estavam lá, e daqui a pouco chega Jesus, e o menino ainda estava endemoniado, não tinha sido liberto, e Jesus pergunta o que está vendo, conta para Jesus lá aquele negócio, e Jesus chega no pai do menino, e Jesus vai dizer para ele assim: pai, quanto tempo esse menino está desse jeito? Por que esse rapaz está desse jeito? E o pai vai contar a história, e no final desse argumento de contar a história, ele vai terminar com uma frase, dizendo para Jesus assim: Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, liberta o meu filho. E que Jesus vai responder para eles, irmãos? Jesus vai dizer assim: se eu posso, o problema aqui não é eu, mas se tu crê, tudo é possível ao que crê. Veja o que eu estou dizendo para os irmãos. Jesus não colocou a limitação nele, Jesus devolveu para ele dizendo assim: é tu que tem que crer, rapaz, é tu que precisa confiar, acreditar que eu posso fazer esse milagre, porque o milagre já está preparado, a cura, a libertação já está preparada, mas tu precisa crer, não sou eu, é tu. Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu estou dizendo, irmão, que o milagre, o propósito da fé, não é se Jesus pode ou não pode, não é essa a questão, ele pode. A questão é se a gente crê o suficiente para alcançar essa revelação que a palavra está nos trazendo, para a gente viver tempos de milagres em nossas vidas, milagres, tempos em que a gente pare de ser, aleluia, só mais um sentado no banco, e que a gente seja envolvido pela glória de Deus, que a gente seja usado para milagre, que os enfermos sejam curados, que aquele que entra aqui vai ser liberto, transformado. Isso não está na conta de Jesus, está na nossa conta em crer e colocar a nossa fé na prática. Aleluia! Glória a Deus! Mas, irmão, como é que eu posso adquirir esta fé? Paulo ensina nos Romanos capítulo 10: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas como assim, irmão? Ouvir a pregação e acrescenta fé? Sim! Veja o que Hebreus está falando de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está te mostrando, contando uma história e te mostrando que homens simples e importantes dentro de um contexto, todos eles precisaram ter fé para viver milagres dentro do seu tempo e do seu propósito e da sua chamada de Deus para a vida deles. Moisés viveu isso, Elias viveu isso, outros homens viveram isso, profetas, reis, todo mundo viveu isso, e agora está registrado
propósito aqui, queridos irmãos, esta palavra que eu estou pregando é para acrescentar fé em vocês. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo que Deus fez na vida deles. E a minha Bíblia diz que Deus não mudou e nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então isso quer dizer que a história que está contada na Bíblia, que eu pregar aqui, que qualquer outro pregar aqui, é para trazer ao teu entendimento que Deus pode fazer os milagres que Ele fez no Antigo Testamento, que Jesus pode fazer os milagres ainda hoje, que fez quando Ele estava na face desta terra. Então a pregação da palavra, ela vem para despertar em você: o teu Deus é um Deus de milagre, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou, aleluia! É por isso que a fé vem por ouvir da palavra, porque a palavra vem te motivar, vem te incentivar e vem para te dizer: Ele fez milagre na vida de Moisés e Ele vai fazer milagre na tua vida também. Ele abençoou o ministério dos profetas, Ele pode abençoar o teu ministério também. Em nome de Jesus, creia nisso, aleluia. E quando você escutar a palavra tem que produzir, aleluia, algo extraordinário dentro do teu coração. Não é a minha vida, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu poderia vir aqui como um pregador desses aí, cheio de chavão, cheio de testemunha, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e nada vai mudar na tua vida. Mas quando eu pregar a palavra de Deus, ela vai edificar a tua fé, e você vai sair daqui fortalecido. E é nesta noite que esta palavra pode mudar o cenário da tua vida. Aleluia! Aleluia! Mas será que Deus pode fazer estas coisas? Glória a Deus. Será que Deus pode? Jesus falou para aquele pai: se eu posso, mas tu tem que crer. Lucas capítulo 1. Veja que coisa extraordinária. Um anjo aparece a Maria e vai dizer a ela, falar sobre que ela daria luz a um filho. Lucas capítulo 1 e versículo 37 é o que eu quero citar. E ela diz: como assim? Eu não tenho relação com homem, eu não sou casado, eu não tenho marido. E aí o anjo vai falar de sinal para ela de novo, de milagre de Deus de novo, para que ela cresça. Diz assim: sabe a tua prima Isabel lá, tua parente? Ela é estéril? Anjo, ela é estéril. Pois é. Ela está grávida. Aleluia! 6 meses já. Mas como assim? Ela foi alvo de milagre do Altíssimo. Glória a Deus! E aí o anjo vai dizer para ela: porque para Deus não há impossíveis. Maravilha a Deus! Em todas as suas promessas. Então Deus não é um fator limitador aqui para que você receba o teu milagre ou você seja instrumento de Deus para realizar milagres dentro da igreja. Ele responde para ela: Samuel, para Deus não há impossíveis. Aleluia! Mas lá para o pai do menino ele diz: tudo é possível ao que crê. Então Deus pode tudo, mas é nós que temos que crer que Deus pode e que Deus vai fazer. Aleluia! Fé passiva: eu sei que Deus faz, mas eu não oro, eu não clamo, eu não choro, eu não exercito, eu não me dedico a isso. Inclusive fé é um dom do Espírito Santo também. Por isso que a palavra fé, ela traz de confiança, fidelidade, mas ela é ativa, ela é um movimento em que eu estou crendo e me envolvendo com aquele que eu estou crendo. Então por isso que Hebreus diz assim, que é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque eu não estou crendo que Ele pode fazer. Se eu não tenho fé que Deus pode fazer, eu não posso agradar a Ele, e eu não vou receber o milagre. Porque nesse texto vai dizer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Então se eu tenho fé e eu creio, Ele é galardoador, Ele recompensa a minha fé. Agora se eu não creio, Deus não se agrada e eu fico de mão vazia.
e fico reclamando e fico murmurando porque Deus não me abençoou, porque Deus não isso. Mas você creu, você se dedicou, você chorou, você clamou, você pediu, você se dedicou a esse relacionamento de intimidade com Deus para que Deus se apodere de você e te use de uma forma extraordinária dentro deste tempo, desta geração, desta igreja, dentro desta congregação. Parece que ficamos esperando só pelos outros, isso é só para a vida dos outros. Não é para vocês, é desde a criança até o adulto. Deus pode usar quem quer, tem apenas quem crer e confiar que Ele é poderoso para fazer. E o texto tem um texto que ainda vai dizer que Ele é poderoso para fazer ainda infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Marcos. Vamos para uns sinais, vamos aqui para uns exemplos bíblicos. Marcos capítulo 5 vai falar da filha de Jairo. No versículo 23, ele escuta que Jesus está lá e ele crê em Jesus. E então ele vai até Jesus e diz: Senhor, a minha filha está quase morrendo, vai lá e socorre ela, Jesus. E Jesus disse: eu vou contigo. E Jesus está indo então para a casa de Jairo. Porém, no meio do caminho, irmão Rodrigo, tinha mais uma pessoa que cria que Jesus podia fazer um milagre na vida dela. Era a mulher do fluxo de sangue. E se você for olhar no texto, aí já estamos no versículo 27, 28 e 34. Essa mulher lá em casa, ela vai dizer assim: mas Jesus está passando, se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Ela não estava nem perto, mas ela creu, porque ela sabia que Jesus podia mudar a vida dela, irmão Vladimir. Glórias a Deus. Então ela foi, e quando ela toca, Jesus disse: alguém me tocou de uma maneira diferente. Não foi alguém que tocou de qualquer jeito, mas foi alguém que tinha fé, irmã Solange, que creia que ia alcançar aquilo que ela foi buscar de Jesus. E Jesus vira e ela diz que foi ela. E o que Jesus vai dizer para ela? Eu te salvei, eu te curei. Não, Jesus vai dizer para ela assim: a tua fé te salvou. De novo, Jesus está devolvendo o milagre para nós, para aquele que precisa. Ele está dizendo: não fui eu, mas a tua fé, tu creu que eu podia fazer e eu fiz na tua vida. Aleluia. E aí termina todo aquele alvoroço e daqui a pouco chega o mensageiro da notícia ruim. Jairo, o negócio seguinte, não incomoda mais o mestre, porque já deu, ela já faleceu, tua filha já foi, já partiu. Eu acredito que Jairo deu uma balançada, quem sabe foi ficar triste, não está escrito, mas eu penso, porque uma notícia dessa é terrível, mexe com qualquer um. E Jesus vira para ele, o que Jesus vai dizer para ele? Eu vou ressuscitar, eu vou fazer, agora não tem mais nada para fazer. Jesus disse para ele assim: não temas, crê somente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui é uma grande verdade, irmãos. Às vezes os problemas são maiores que a nossa fé. Parece que não tem situação, que não tem saída, que a porta não vai se abrir, que o milagre não vai ser alcançado, que o livramento não vai chegar nunca. Mas a palavra de Deus está dizendo a mesma coisa que disse para Jairo: crê somente. O teu Deus é Deus de milagre e Ele pode atuar na tua causa. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Marcos capítulo 10 Glória, glória. vai falar de Bartimeu em Jericó, o cego. E veja que coisa extraordinária. A fama de Jesus já tinha corrido por todos os lugares. E Bartimeu era cego, mas não era bobo. Ele não era surdo também, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E naquele dia ele ouviu um barulho, um alvoroço, irmão Vladimir, uma grande multidão passando, e ele grita: o que está acontecendo aí? Aleluia!
Olha, Jesus, o Nazareno, está passando. Eu creio que no coração dele, irmão Ludmilla, a gente é hoje o meu milagre. É hoje! Aleluia! E não vou deixar passar. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que estavam bem na boa, andando com Jesus, cala a boca, rapaz, fica quieto. E ele, quem sabe, eu vou até ilustrar aqui, quem sabe ele poderia responder: olha, tu não precisa do milagre, eu preciso. Tu não precisa crer, mas eu creio. Então eu quero o meu milagre, é hoje que eu preciso deste milagre. E ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, não calo, cala a boca, não calo, eu quero o meu milagre, é hoje. Glória a Deus. Aleluia. E lá pelas tantas, Jesus para e diz: traz ele aqui. O que tu quer? Eu quero ver. E Jesus diz assim: então seja feito conforme a tua vontade. E Jesus responde de uma forma bem direta. Jesus sempre falando: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, crê somente, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, quem sabe você entrou se perguntando aqui nesta noite: mas não acontece mais milagre na igreja, eu não sei o que aconteceu com Deus, será que ele mudou, será que cessou, será que aconteceu alguma coisa? Mas a palavra de Deus está dizendo que o milagre depende de eu crer, não dele poder ou não poder fazer. Ele pode, aleluia, ele é o Deus do impossível, mas nós precisamos crer que ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida. O teu problema, a tua enfermidade, a tua luta, a tua tribulação, a perseguição não é maior que o Deus que você serve. Aleluia! O diabo, o inferno, os demônios não são maiores que o Deus que você serve. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele vai levantar a mão e vai bradar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 8 vai falar a história de um centurião. E ele manda recado para Jesus: o meu servo está profundamente enfermo, está à morte, e eu preciso de um milagre nesse dia. E Jesus disse para ele: eu vou ir na tua casa fazer esse milagre que tu está pedindo. E olha a fé desse homem. Ele disse: tu não precisa vir aqui, porque eu não sou digno de te receber na minha casa, mas basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus vai falar que não tinha visto tamanha fé naquele homem. Ele vai dizer, manda dizer para ele que o servo dele já foi curado. Aleluia. Glória a Deus. Mas irmão, isso era no tempo de Jesus. E agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, em Listra, Paulo está pregando e tinha um paralítico desde nascença, muitos anos ali. Ele está sentado e a palavra e o texto vai dizer que ele estava escutando a mensagem de Paulo, ou seja, escutando o ensino da palavra. Lembra que oferem por ouvirem a palavra? Então ele estava sentado ouvindo a palavra, e diz que lá pelas tantas, na palavra, na mensagem de Paulo, Paulo olha para aquele moço e diz assim: Paulo enxergou que havia fé nele para ser curado. Aleluia. A palavra gerando fé, e o apóstolo Paulo viu: olha, tem fé ali, a palavra já produziu transformação nessa vida. Então Paulo vai dizer: te coloca sobre os teus pés, moço. E ele se colocou de pé e recebeu o milagre da parte do Senhor. Glórias a Deus. Quem sabe, irmãos, você pense que isso não é mais para esse tempo, mas eu quero te trazer uma boa notícia. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Antes de ser elevado aos céus, Jesus vai falar de sinais de novo. E ele vai dizer no versículo 17: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Ou que Jesus está dizendo assim: aqueles que creem no meu nome, eles não vão ter que correr atrás do sinal. O sinal é que vai estar acompanhando eles. Veja que coisa extraordinária, irmão Elton. Não precisa correr, precisa crer, porque é o milagre que vem. Não sou eu que
vou através dele. São de acompanhar aqueles que creem no meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não vai lhe causar dano algum. Aleluia! E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então os sinais não pararam. Jesus disse que aqueles que creem seguiriam sendo instrumento de sinais na igreja do Deus vivo. Aleluia. E eu quero terminar nesta noite, queridos irmãos, dizendo para você que você pode viver novos tempos na tua fé. Deus quer te dar experiências extraordinárias na presença dele, seja para operar em você ou seja para operar através de você. Aleluia. Glória a Deus, eterno. Não diga que eu não posso, que eu não tenho, que não, é pela fé, queridos. Mas eu não sou um grande pregador, é pela fé. Aleluia. Mas eu não sou um grande cantor, é pela fé, é crendo, é crendo, é crendo. Glória a Deus, aleluia. Então vamos colocar de pé, irmãos. Maravilha, Deus. Deus é divino. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Porque nós não cremos naquilo que Deus pode fazer. Eu vou falar algo aqui a respeito da oração, e eu sei que alguns irmãos falam isso, e eu também falo, ou falava, porque eu passei a meditar nisso. Sempre que a gente vai orar pelos enfermos, a gente termina: Senhor, segundo, faça-se conforme a tua vontade. E nenhuma parte da Bíblia ensina falar isso quando estamos orando por enfermos, por libertação ou por cura, porque a palavra já está dizendo que essa é a vontade de Deus de curar. Aleluia. Ele deu este dom para a igreja. Então, queridos irmãos, parece que às vezes, irmão Vladimir, a gente fica com medo, né, que o enfermo não vai ser curado. O que vão pensar, né? Aí a gente pode às vezes colocar lá, sendo enganado pela nossa mente: mas faça a tua vontade, Senhor. Se não curou, foi Deus que não curou, não tem nada a ver com isso. Mas, querido, é pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Não sou eu que cura, eu preciso crer, e aí Ele cura. Eu quero te convidar, você que quer viver coisas novas de Deus na tua vida, quer sair da fé comum e entrar por uma fé ativa, uma fé que vai fazer você, aleluia, se mover no mundo espiritual, em que você vai viver milagres da parte de Deus. Se você quer isso para a tua vida, passe aqui na frente e nós vamos estar orando todos juntos em nome de Jesus. Se você quer viver milagres, se você está precisando de um milagre, venha aqui em nome de Jesus, mas venha crendo que Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Aleluia. Eu quero pedir para os obreiros ajudarem aqui e orar por imposição de mãos sobre as pessoas, mas vamos colocar convicção, você que vai receber esta oração, que você pode sair daqui curado, liberto e transformado deste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Quem sabe saiu de casa e deixou problema em casa, creia que você pode chegar na tua casa e o problema já está sendo resolvido. Lembro de uma vez que uma pregadora foi lá na igreja onde eu cuidava, e ela estava lutando. Antes ela disse que estava com bastante dificuldade, e antes dela sair, eu não sei porquê, impelido pelo Espírito, eu disse assim: minha irmã, quando tu chegar em casa, as coisas estarão diferentes. Isso foi no sábado, e quando ela chegou no domingo, ela chegou lá e disse assim: irmão, Deus usou o Senhor, lá em casa estava tudo em paz, o meu filho parou, as coisas se acomodaram e tudo está bem. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmão. Chega da gente viver como se Deus fosse limitado para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Ah, mas irmão, eu não sei. Você sabe sim, irmão. Você sabe sim que Deus pode fazer qualquer coisa. Ele ressuscita até morto, irmão. O que Deus não vai poder fazer? Curar enfermo, né? Ele transladou, ele tomou o Enoque para si, ele fez de tudo. Tudo está registrado e tudo é possível. O que crê em nada é impossível para Deus. Glória a Deus.
Você pode colocar limite na tua fé, mas não no Deus que você serve. Então nesta noite você pode orar: Senhor, como fez os apóstolos, acrescenta a minha fé se você não tem. Senhor, dai-me a fé para alcançar milagres. Senhor, eu creio, Senhor, que Tu vai fazer um milagre. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, depende só de você. Deus está preparado para fazer coisas extraordinárias na tua vida, mas a tua fé precisa alcançar. E se ela não está alcançando, peça: Deus, acrescenta a minha fé para que eu viva tempos de milagres na minha vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos sobre a Tua palavra, que veio de encontro à necessidade da Tua igreja neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a Tua palavra produz fé, Senhor, nas nossas vidas. Que esta palavra possa ter produzido fé, convicção, certeza na vida da Tua igreja, para que já agora, nesta oração, neste final de culto, eles já vivam milagres da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que os enfermos sejam curados agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que aqueles que estão presos a alguma coisa, que sejam libertados e libertos agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Aquele que está com doenças emocionais, estresse, medo, angústia, pânico, depressão, tribulação, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus e pela fé gerada pela palavra, seja curado e liberto agora, em nome de Jesus Cristo. Você, aleluia, está sendo liberto e curado agora. Creia, erga as tuas mãos agora e comece a agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, eu creio no meu milagre, eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha vitória, eu recebo a minha cura, eu recebo a minha libertação. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai curando, 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 vai libertando, em nome de Jesus. Posso desistir de lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai receber com o sangue de Jesus o meu milagre tem. Eu creio em Ti. Em nome de Jesus você vai viver tempos de milagres. Em nome de Jesus você vai viver tempos de libertação e de cura. Em nome de Jesus você vai viver uma nova realidade de Deus na tua vida. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que a palavra vai te acrescentar a fé. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus. Aleluia. O meu milagre tem. Eu creio em Ti, Senhor. Sempre eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Sempre eu vou chamar
horas no anúncio e logo já estaremos despedindo. Irmãos, amanhã pela manhã, então, às 8h30, temos o culto de Santa Ceia ali na Igreja Matriz, para toda a igreja. Se alguém não puder ir por algum motivo de força maior, me manda uma mensagem no privado, que aí eu trago a ceia e sirvo aqui na quinta-feira, tá bom, irmãos? E se alguém, por algum motivo, não puder vir na quinta-feira, que precise servir algum outro dia, também me avisa daí, tá, irmãos? Na segunda-feira também nós temos aqui culto de oração e escola bíblica para toda a igreja. Convidamos todos os irmãos para nós estarmos aqui reunidos, amém? Acredito que sejam esses os anúncios. É isso. Então tá, vamos colocar em pé então, irmãos. Agradecemos a presença de cada um dos irmãos. Só preciso falar com o irmão Alan no final ali, então não vai embora antes de eu conversar contigo, por favor. E é isso. Maravilha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse momento na tua presença, por cada um dos teus servos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos encoraja, nos exorta, nos ensina, Senhor. E nos dá graça, Senhor, para que venhamos a sempre confiar em Ti, reconhecer, Senhor, às vezes a nossa debilidade de estarmos talvez em algum momento em que precisamos clamar a Ti, Senhor. Nos ajuda na nossa falta de fé, mas que no nome de Jesus nós venhamos a confiar em Ti mais e mais, em nome de Jesus. Senhor, nos despede no Teu nome agora, acompanha cada um dos Teus servos até os seus lares, proteja de todo perigo, de todo mal, que tenha um domingo abençoado e também, Senhor, uma semana abençoada. Senhor, o Senhor sabe o quanto que cada um dos Teus servos talvez passa, Senhor, por adversidades no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, na faculdade, enfim, mas que cada um esteja na Tua mão poderosa e possamos, Senhor, dar bom testemunho, Senhor, da fé que professamos. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus servos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos despedidos. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Já pegou fé? Seguinte, Alan. O Lucas mandou mensagem que eles criaram lá o Pix para a igreja. É eles que tem acesso. Então, quando for precisar, tem que avisar eles pelo menos em dias de antecedência, porque eles têm auxílio de aprovação lá, ele pede algumas coisas para aprovar pelo aplicativo, né? Uma coisa assim. E aí, só isso. Mas é só pedir que daí eu vou encaminhar para você. Só é que é só oferta também, não é para colocar, não é para enviar dízimos para ali. Os dízimos continuam do mesmo jeito. Só não, a gente vai avisar para todo mundo que não é para ninguém mandar dízimo para essa conta. O dízimo normalmente ele vai no envelope, se não é envelope é dentro. Mas assim, o que tiver aqui a gente vai deixando no caixa, né? Mas o Pix lá vai o que o pessoal estiver mandando via Pix. O que receber aqui continua o caixa da igreja ali. Continua contigo, normal. Não precisa. Pode ir deixando só o Pix lá.
Aí pode ficar. A não ser que pra ti seja mais confortável, mas um dinheiro tem que ter sempre, né? A igreja criou a conta geral. E essa conta é para receber oferta ou dízimo? Só oferta? Tá. Daí, seguinte, vamos supor que sexta-feira agora daí no caso, ofertas relacionadas ao lugar, do algar, certo? Vamos supor que torna precisa nessa semana. Se tu tiver o dinheiro, não precisa. Não, eu tenho aqui. Mas se for precisar de lá, aí tem que ser uma excelência assim, vamos precisar de tantos dinheiros aí para um gato. Vamos precisar de tanto dinheiro da conta, entendeu? Pode manter, ou se tu quiser, tu envia para essa conta também. Colocou toda. Não, ainda tem dinheiro. Tem dinheiro, mas a grande parte não. Fica eu faço, pego o dinheiro e jogo para frente. Eu falo, se tu quiser manter lá para ter algum dinheiro, para a gente consiga ter acesso rápido, a gente deixa essa conta só para começar as ofertas via Pix. Aí tudo que é via Pix, deixa aí para lá. Aí se precisar, a gente pede. Se não precisar, a gente só pede encerrado. Se eu vou imprimir, vou lá tá. Mas é isso, então esse é o sistema. Quero ver se eu faço isso na semana que vem. E não dou o lugar para certo? Então tá. Dando Betinho não melhorou nada? Na ressonância magnética não serve nada? É difícil. Mas o que caiu?